dia, Maria Eduarda, lindona. Bom dia, bom dia. Para quem está entrando. Bom dia, professora. Bom dia, Gustavo Henrique. Que Deus abençoe o nosso dia. Ai, tem um aqui. Bom dia, parabéns. Bom dia, professora. Bom dia, Yuri. Estou observando que tem um aqui na tela escrito assim, ó, This is American. Quem é esse, hein? Ai, olha o que o Fábio já colocou, o que o Fábio já mencionou. Eu quero o nome na tela e foto, por favor. Professora, eu não Oi. tô conseguindo colocar foto. Não está conseguindo? E a câmera funciona? Ah, sim. Então, tudo bem. Então, deixa a câmera ligada. É câmera ou foto? A foto é só caso não dê para colocar a câmera. Assim, o Fábio passou para todos os professores, alunos que justificaram a ausência da câmera, ele autorizou a foto de perfil. Então, mantenha a câmera ligada. Eu preciso ver cada um. Ok, um bom dia para quem está entrando. Ótimo, temos aqui, vamos ver, 14 participantes, muito bem, parabéns pela pontualidade, ótimo. Opa, hoje o João Vitor Carvalho está presente, que bom. Ô, Muito professora, bem. eu Oi. acabei de ver no jornal que falaram que não tem previsão para as aulas. Estou sabendo disso, Miguel Jorge. Colocar em oração a cada dia, tá, meus amores? Olha, oremos, hein? Estamos num tempo difícil. É oração e mais nada, oração e cuidados. Mais nada além disso, tá? É a gente rezar bastante, tomar todos os cuidados necessários, porque a coisa vai ficando mais séria do que a gente imagina, né? Então, é mesmo colocar no colinho de Deus o que estamos vivendo, nosso tempo de 2020. Né? Muito bem, temos aqui 22 alunos, hoje nós só temos um tempinho de aula, vamos torcer para que a internet aqui mantenha legal, né, tranquila, para a gente ter a aula completinha hoje. Muito bem, vamos ver. Estou fazendo a chamada aqui, tá? Colocando presença aqui enquanto os alunos estão entrando. Bom Claudineia dia. Batista, quem é Claudineia Batista? Bom dia, professora. Hã? Claudineia Batista é mãe de quem? É você, Rebeca? É Rebeca? Vamos ver quem é, eu preciso da resposta. Lembrando que tem que colocar o nome, o seu nome, por favor, hein, pessoal? Vamos respeitar as regras. Ok. Tio, o sobrenome é da Rebeca. É da Rebeca, né? É isso que eu imaginei, porque eu tô sem, ó, o papel tá ali com a Gabi. É a Rebeca, deve ser, né? Deixa eu ver aqui. Ok. É que eu estou vendo Claudineia Batista. Deixa eu ver, a Rebeca Batista é, né? Então tá. Então vamos iniciar nossa aula, agradecendo ao nosso bom Deus por esta manhã linda, por estarmos com saúde e bem. Isso é motivo de agradecimento, né? E colocar diante de nosso Deus a nossa vida, a vida da nossa família, o nosso dia, a nossa aula e também a semana. E para hoje, eu coloquei ontem lá no grupo, eu espero que tenham visto, eu não vi quem visualizou, não tive esse cuidado de observar, mas eu coloquei lá que era para vocês copiarem os exercícios para que pudéssemos fazer hoje juntos na hora da aula. Tinha uma tarefa já pedida, que era uma interpretação de uma carta aberta, mas como quinta-feira nós faremos uma atividade avaliativa, um trabalho avaliativo, valendo 10 pontos na hora da nossa aula, eu montei estes exercícios, eu pedi para que vocês copiassem. Então, peguem o caderno. Primeiro, nós vamos ver estes exercícios, já que amanhã nós não teremos aula, ok? Então, aí, só para a gente fazer uma breve revisão, é claro que vocês vão poder consultar o caderno, e no caderno tem bastante exercício, e para vocês fazerem a atividade, que é uma atividade simples,
uma atividade bem simples, mas que vai valer 10 pontos, tá? E dentro do capítulo 6, que é o conteúdo que vai ser cobrado, lembrando que esta avaliação não foi montada por mim, foi montada pelo SAS, né? E do 7º ano, quais são os conteúdos do capítulo 6? Eu peguei um pouquinho de revisão de todo o conteúdo, um pouquinho de exercício, onde tem objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal e predicativo. Tudo isso aparece no capítulo 6 da apostila de vocês, tá? Ou melhor, se não aparece, na avaliação vai aparecer. Então, como foi conteúdo todo dado, por isso que eu passei aqueles exercícios, um pouquinho de cada, para vocês terem noção do conteúdo que vocês terão que se preparar para quinta-feira, ok? Jamile, a sua internet está legal, Jamile? Fiquei sabendo por outra professora que você teve dificuldades com a internet, agora está tudo bem? Responda aí para mim, ou por áudio ou pelo chat. Está? Ok. Oi? Está, ok. Só lembrando que você deixou de fazer o capítulo 5 do Eureka, tá? Então, capítulo 5 do Eureka, quem não fez até sexta-feira, zerou. Estamos na semana do capítulo 6 do Eureka. Se não fizer, já passei mensagem para o Fábio, serei rigorosa no prazo. Passou do prazo, nem olho mais. 0, ok? Fiquem atentos à responsabilidade e à disciplina escolar. Beijos e vamos à correção, vamos fazer juntos o caderno. Vou colocar aqui o slide. Só um minutinho. O primeiro exercício do caderno que estava lá no grupo é: sublinhe o objeto direto e circule o objeto indireto. Então, nós faremos juntos. Quem não copiou do grupo, infelizmente, agora não vou dar o tempo para fazer esta cópia. Vai pegando as respostas, ou então observa a explicação e depois pega lá no grupo, ok? Lá na sala de aula SAS. Tudo está lá. Quando termina a minha última aula, 11h10, 11h30, mais ou menos, já vou encaminhando para a sala de aula SAS, para ninguém ficar perdido. Então, ali, ó, ainda coloquei em vermelho, apenas copiar. E reforcei no grupo, nós faremos juntos na aula. Então, vamos lá, olha bem. A gente... Opa, não é esse não. Esse aqui é do sujeito indeterminado. Esse aqui a gente vai ver depois. Vamos fazer a revisão aqui para quinta-feira, tá? Então, o objeto direto é aquele que complementa... Os objetos são os complementos do verbo. Eu encontro o objeto direto quando eu faço a pergunta para o verbo sem preposição. E as duas perguntinhas fundamentais, básicas para eu encontrar o objeto direto é quem e o que, depois do verbo. Porque se eu pergunto quem ou o que para o verbo, eu vou achar o sujeito. Por exemplo, quem chamou? A família. Agora, se eu pergunto, a família chamou, chamou quem? Então, quando eu pergunto para depois do verbo, eu encontro o objeto direto. Eu encontro os objetos indiretos quando eu faço pergunta para o verbo com preposição. E aí nós sabemos que as preposições básicas que fazem esta pergunta são de, com, o a, né? O a, quando tem a contração, ela forma a preposição, o para, e são as básicas, as fundamentais para eu encontrar um objeto indireto. Então, devido a isso, vamos juntos, tá? A família chamou a polícia. Onde tem objeto aí e qual é o objeto? A polícia. A polícia é um objeto direto ou um objeto indireto? Objeto direto. Objeto direto. Eu dei até esse exemplo aqui na minha explicação. Então, está sublinhado. Quem chamou a polícia? A família chamou quem? A polícia. Todas as vezes que tiver um objeto indireto, vai estar em vermelho, tá? Porque não temos como circular. Letra B. Os jovens gostam de aventuras. Vamos encontrar o sujeito. Quem gosta de aventuras? Os jovens. Agora vamos analisar. Que pergunta que eu faço? Eles gostam? De aventuras? De quê? De aventuras. Então, de aventuras seria que objeto? Direto.
Objeto indireto, porque tem preposição. Todas as vezes que tiver preposição, o termo preposicionado é um objeto indireto. Se perguntar para o verbo, lógico, porque nós vimos complemento nominal, que já a gente vai fazer atividade. Complemento nominal pergunta para uma palavra que não é o verbo. Já a gente recorda, tá? A letra C. Desliga o áudio, por favor, tem um ruído aí enjoadinho. Aí quem quiser responder, na hora liga o áudio, tá? Conforme sempre a gente combina. Claro que eu gostaria de ouvir todos ao mesmo tempo, né? Eu acho que quando eu terminar de ler a frase, aí todos ligam o áudio e podem responder. Meu pai comprou um terreno. Onde tem objeto aí? Um terreno. Um Comprou um terreno. Um terreno. Quem comprou um terreno? Meu pai. Meu pai comprou o quê? Um terreno. terreno. Que objeto temos aí? Objeto direto. Um objeto direto, muito bem. Então, um terreno. Observem que no objeto direto não aparece preposição. Ele só vai aparecer preposição até na resposta, no complemento, para encontrar um objeto indireto, já vem a preposição aí, ou uma contração. Olha a letra D. Oferecemos flores à noiva. Ah, essa eu quero ver. Onde tem objeto aí nesta frase? A noiva. Flores à noiva. A noiva. Ah, temos dois objetos aí. Muito bem Flores para à quem noiva. falou. Flores O à Miguel noiva. Jorge falou aí primeiro. Quem ofereceu? Nós oferecemos, sujeito oculto. Nós oferecemos o quê? Flores. Flores à noiva. Ruídos estão continuando. Oferecemos a quem? A noiva. Então, nós temos aí flores, objeto direto. Noiva como A sujeito. noiva, o objeto indireto. Se eu perguntasse aí uma coisa que vocês já sabem também, quanto à transitividade do verbo, esse verbo oferecemos seria que, quanto à transitividade, como ele seria classificado? Intransitivo? Se ele tem um objeto direto e um objeto indireto, como que ele é classificado? Transitivo direto e indireto. Muito bem, ele seria classificado como um transitivo direto e indireto. Isso aí é conteúdo do capítulo 5, que provavelmente vai cair no simulado, tá? Ontem eu estava conversando com o Fábio, perguntei se eu posso ir para o capítulo 9, porque para o simulado vai até o capítulo 8. Então, ele falou que eu posso prosseguir, e quando estiver chegando umas semanas antes do simulado, que é no finalzinho do mês, aí eu paro com o capítulo 9 e vou fazendo recordação para o simulado, uma revisão, tá? Então, vamos adiante. A letra... Peraí. Opa. Número 2. Agora, o outro conteúdo que também é importante vocês saberem. Predicativo do sujeito. Olhem bem, o predicativo do sujeito a gente só encontra no verbo de ligação, ou seja, no predicado nominal. Para isso eu tenho um predicativo do sujeito. O núcleo, que é o núcleo do predicado nominal, nesse caso, né? Nós sabemos que o predicado nominal, para a gente identificar, eu tenho que observar os verbos para ver se eles são de ligação. Nós temos como verbo de ligação ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, tornar, né? São os básicos aí, os mais usados. São os verbos de ligação. Desde que a palavra que vem depois dele realmente faça ligação com o sujeito. Por exemplo, um advérbio não pode fazer uma ligação com o sujeito, porque a função dele é adjunto adverbial. Então, tem que ter cuidado com que palavra que vem após o verbo, um pouquinho distante do verbo, mas que faça ligação com o sujeito, para a gente identificar um predicativo. Então, vamos lá. O moço anda triste. Aonde tem verbo de ligação aí? Anda. Anda. O verbo andar tem que ter cuidado, já falava várias vezes para vocês. Se eu falo, o moço anda muito, esse anda deixa de ser verbo de ligação para ser um verbo de ação, né? Agora, o moço anda triste, sabemos que triste é aquela palavra que está caracterizando, mostrando o estado em que o moço se apresenta. Então, aonde tem predicativo do sujeito nesta frase?
Triste. Triste, Triste. perceberam? Ó, tem um verbo de ligação, anda, e a palavra triste que está mostrando o estado em que o moço se apresenta, está caracterizando aí no caso. Então, tem um predicativo do sujeito. Mário está doente. Qual é o verbo de ligação aí? Está. Está. Ó, só para ter uma noção, este exercício que eu dei dá para perceber que todos são verbos de ligação, porque eu estou pedindo para destacar o predicativo, então todos são de ligação, ok? Então, está é um verbo de ligação, qual que é o predicativo do sujeito? Doente. Doente, mostrando o estado em que Mário se apresenta. Doente é o predicativo do sujeito, ou seja, ele é o núcleo do predicado nominal. O dia continuava chuvoso. O verbo de ligação é... Qual é? Continuava. Continuava. Onde tem predicativo? Chuvoso. 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 Coloquei frases simples, porque lá no exercício também dá para vocês fazerem tranquilamente quinta-feira, tá, meus amores? Tá bem tranquilo mesmo, de verdade. Tudo parece calmo. Onde temos verbo de ligação? Parece. Parece. Então, nós temos como predicativo a palavra Calmo. calmo. Ok, predicativo do sujeito. Simone era feliz, era é do verbo ser, né? No pretérito imperfeito. Então, era é o verbo de ligação, onde tem predicativo do sujeito. Feliz. Feliz. Ok. Só uma observação. Como eu disse que essa atividade que vocês realizarão na quinta-feira não foi montada por mim, eu fui excluindo, fui removendo algumas atividades, porque a plataforma apresenta 8 atividades para o professor, pelo menos da língua portuguesa, da minha disciplina, não sei das outras. Eu selecionei 5 ou 6 e fui excluindo outras, e dentro dessas 5, na hora eu vou abrir a tela para vocês aqui, porque vai aparecer termos que vocês ainda não viram, né? Vai aparecer predicativo do objeto, nós não vimos predicativo do objeto, então eu vou só dizer, ó, essa aí na hora vocês vão poder eliminar. Tá? Vão dar um risquinho, se for de marcar, essa não vai marcar de forma alguma, porque nós não vimos predicativo do objeto. Mas nas outras questões, tem funções que nós estudamos, então eu mantive a questão. Tá? E na quinta-feira eu vou ajudando, auxiliando vocês nessa parte. Só lembrando que, se acontecer de na quinta-feira tiver algum problema com a internet, eu tenho que ser avisada, precisa justificar, tá? Porque é uma atividade que vale ponto, então é avaliativa, eu tenho que acompanhar. E vocês precisam se preparar. Vamos lá, dando continuidade aqui. O número 3, agora vem um conteúdo que é o complemento nominal, que é o conteúdo do capítulo 6, que nós já vimos há um tempinho, né? Assim que a gente retornou, eu acho, ou antes do recesso, né? Não me lembro, acho que foi antes do recesso escolar. O complemento nominal é aquele termo que completa, não é que completa o verbo, ele não pode completar o verbo. Quem completa o verbo, quem complementa o verbo são os objetos. O complemento nominal, ele complementa o nome, ou seja, uma palavra que não é o verbo. Pode ser um advérbio, ele pode complementar um adjetivo e pode complementar um substantivo. Então, esta é a função, os termos do complemento nominal. Vocês vão dar uma olhada nas atividades que a gente fez, vão dar uma olhadinha na apostila para tentarem, para fixar bem o complemento nominal. E vimos que o complemento nominal, quando a gente faz a perguntinha para uma palavra que seja o substantivo abstrato, porque se a gente pergunta para um substantivo concreto, ele não é um complemento nominal, ele vai ser um adjunto adnominal. Se a gente faz a perguntinha para um substantivo abstrato, aí a gente encontra desta maneira um complemento nominal. As perguntinhas, os termos para o complemento nominal são iguais do objeto indireto. Só um minutinho. São iguais do objeto indireto, precedido ou
mantido com preposição, né? No complemento nominal também tem as preposições, mas a diferença é, para o objeto indireto eu pergunto para o verbo. O complemento nominal, para eu encontrar o complemento nominal, eu pergunto para um substantivo abstrato, para um advérbio ou para um adjetivo. Diga, quem quer perguntar? O complemento nominal, ele vai aparecer no final da frase? Não, ou ele nem aparece em sempre. qualquer lugar? Não. O complemento nominal pode aparecer no sujeito também. Ele pode aparecer no predicado, como pode aparecer no sujeito. Muita atenção aí, tá? Nós vamos ver o complemento nominal aqui devagarinho, porque eu só montei, deixa eu ver aqui. Ah, tem outro exercício aí que são os adjuntos adnominais. Esse aqui eu já pus de propósito, eu não pus os dois juntos, não, mas depois, dando tempo, quando a gente terminar o número 4, que são os adjuntos adnominais, a gente pode fazer assim, oralmente, numa mesma frase para vocês diferenciarem, tá? Então, vamos lá. A menina teve raiva de si mesma. Quem teve raiva de si mesma? A menina. Nesse primeiro sintagma aí, a menina, não tem nenhum termo preposicionado, tem só a menina. Então, nós temos menina, núcleo do sujeito, a adjunta adnominal do sujeito. Agora, vamos ver o segundo trechinho aí. Teve raiva de si mesma. A menina teve o quê? Raiva. Ela teve raiva, mas raiva de quem? Então, de si mesma, olha o termo preposicionado ali, a preposição de. Eu fiz a pergunta para raiva, que é um substantivo abstrato, né? Aí a gente tem que saber a diferença de substantivo concreto para substantivo abstrato. O concreto, por exemplo, mesa, cadeira, ventilador, são substantivos concretos. Abstratos são aqueles sentimentos ou ações, por exemplo, tristeza, alegria, substantivo abstrato, corrida, que vem da ação de correr, contemplação, que vem da ação de contemplar. Então, são os substantivos abstratos, indicam sentimentos e ações, ok? Então, raiva, raiva de quem? De si mesmo, é como eu estou perguntando, de quem? Para a raiva, que é um substantivo abstrato, eu tenho de si mesmo um complemento nominal, ou seja, que está complementando o sentido, o termo do substantivo raiva. Se estivesse perguntando para o verbo, seria um objeto indireto, mas eu perguntei para a raiva, que é substantivo. Então, repetindo, todas as vezes que perguntar para um substantivo abstrato, para um advérbio ou para um adjetivo, eu encontro um complemento nominal. Vamos à letra B, olha lá. Não havia necessidade de usinas nucleares. Havia necessidade, a necessidade de quê? Perguntei para a necessidade. Necessidade é verbo? Não. Não. Havia verbo, necessidade não. Então, necessidade de quê? Perguntei de quê para o substantivo necessidade. Então, de usinas nucleares, eu encontro aqui um complemento nominal, olha lá, regido de preposição de, e fiz a pergunta para a palavra necessidade. E aí, estão lembrados desse conteúdo? Sim. Sim? Ok. Muito não. Pode ser que alguns não estejam se lembrando, né? Que já tem um certo tempinho que a gente trabalhou. Por isso que é importante vocês darem uma olhadinha nesses conteúdos para quinta-feira, tá? A letra C. Olhem esta letra aqui. A menina estava cheia de alegria. Nós temos aqui estava, um verbo de ligação. Cheia, vai ser o que dentro da análise sintática, a palavra cheia? Abstrato. Não, dentro da análise sintática. Núcleo, Sintaticamente... predicativo do sujeito. Muito bem, Miguel Paiva. Nós temos se estava, é um verbo de ligação, cheia é um predicativo do sujeito, ok? Estava cheia, eu falo assim, estava cheia, mas aí, cheia de quê? Perguntei para a cheia, que é um adjetivo,
né? Cheia é um adjetivo, está qualificando a menina. Então, cheia de quê? De alegria. Então, esse termo preposicionado de alegria é um complemento nominal, porque está complementando um adjetivo, uma palavra que não é o verbo. Portanto, de alegria, complemento nominal. Olhem só a letra D, bastante atenção na letra D. Aqui vem responder a perguntinha do Miguel Jorge. Olha, se vocês observarem, no final não tem nenhum termo preposicionado. Ó, a confiança em nós foi absoluta. O termo preposicionado está ali, ó, em nós. Olha a preposição em. Então, o que foi absoluta? A confiança em nós. Essa parte faz o sintagma nominal sujeito, ok? A confiança em nós. Agora, vamos analisar aí. Núcleo desse sujeito é confiança. Então, se eu coloco a confiança, e logo vem a perguntinha, a confiança em quem? Em nós. Esse em nós, o termo preposicionado, está completando o termo confiança, que é um substantivo abstrato. Então, quando acompanha um substantivo abstrato, quando complementa um substantivo abstrato, esse termo aí, em nós, é um complemento nominal, e não um adjunto adnominal. Adjunto adnominal seria apenas o a, que é o artigo definido. Se tem um termo preposicionado, vocês têm que ter atenção. E é adjunto adnominal ou é complemento nominal? O substantivo é concreto ou o substantivo é abstrato no núcleo desse sujeito? Se ele for substantivo concreto, ele vai ser um adjunto adnominal. Se for um substantivo abstrato, ele vai ser um complemento nominal. Mas futuramente, lá para o 8º ano, ou finalzinho do 7º, a gente ainda vai aprendendo outras regras aí sobre o substantivo abstrato para ser um complemento nominal. Tá? Por enquanto, vamos deixar só nessa regrinha aí, onde eu vou colocar apenas atividades, exemplos num substantivo abstrato aí para vocês. Muito bem. Outro exercício. Agora aqui, voltando. Do complemento nominal, está tudo bem, 7º ano? Ou mais ou menos bem? Como recordação apenas, né? Agora que eu estou vendo ali, a Rebeca colocou o nomezinho dela. Agora que eu vi o sobrenome completo, é porque fala sobrenome, eu estava sem o papel da chamada, aí eu fiquei na dúvida. Estava só a Rebeca, estava o nome da mãe, né? Sua mãe, Rebeca? E estava Batista, eu não vi de Paula. Se eu tivesse visto de Paula, eu ia matar a charada, que era você, Rebeca. Vamos lá. Então, do complemento nominal, eu passei só esses exercícios. Tudo bem? Mesmo 7º ano? Tudo bem. Tudo bem. Eu tô mais ou menos. Mais ou menos. Então, o que eu peço, o que eu oriento vocês, é vocês pegarem o que está mais ou menos, ou então ainda está a nuvenzinha um pouquinho cinza, né? Que é esse mais ou menos. Peguem os exercícios desses conteúdos. E o conteúdo que eu coloquei aí como revisão são os que do capítulo 6. É o resuminho aí do capítulo 6. Ó. Os objetos, direto e indireto, o predicativo do sujeito, o complemento nominal e o adjunto adnominal. Às vezes, numa questão, cai todos esses. Pode ser de marcar X, né? É tudo de marcar X ali, marcar um item, a alternativa. Então, deem uma olhadinha no caderno. Qualquer dúvida pode me chamar no privado, né? Não sendo 10 horas da noite, né, pessoal? De preferência durante o dia. Se eu puder responder na hora, imediatamente eu explico. Se eu não puder, no momento em que eu estiver disponível, eu ajudo vocês, tá? Vamos lá. Número 4 aqui. Então, vamos para o outro exercício, que seria os adjuntos adnominais. Então, vamos ver. Os adjuntos adnominais são aqueles que acompanham, vamos dizer assim, o núcleo, né? Seja núcleo do sujeito, seja núcleo do objeto direto, seja núcleo do objeto indireto. A gente fez algumas atividades de análise sintática que eu corrigi ontem, que tinha núcleo do objeto direto, né? E adjunto adnominal do objeto direto, vamos dizer assim. Então, olha lá. Na letra A, o rapaz da agência já nos esclareceu tudo. Então, nós temos, onde temos adjunto adnominal do sujeito? Só estou pedindo do sujeito. Então, ou é um adjunto,
O Da e agência. da agência, uma locução adjetiva. Então, nós temos como adjuntos, o núcleo é rapaz, então os termos que acompanham esse núcleo são o e da agência. Lembrando que eu lembro que até alunos foram anotando nessa minha explicação, eu lembro que foram anotando no caderno. Os termos que podem ser, as classes gramaticais que podem ser adjuntos adnominais são o artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronome e numeral. São as classes que podem ser os modificadores, né? Vamos dizer assim, os adjuntos adnominais, aqueles que acompanham o núcleo. Vamos ver o adjunto adnominal do sujeito na letra B. O funcionário recusou aquele cargo. Qual seria a adjunta adnominal do sujeito aí? O artigo. O, apenas o. Quem recusou aquele cargo? O funcionário. Então, apenas o é o adjunto adnominal do sujeito. Lá no objeto direto, bem vai ter adjunto adnominal, mas como não foi pedido na questão, mas só para vocês saberem oralmente e entenderem, olha, o funcionário recusou. Recusou o quê? Aquele cargo. Aquele cargo é um objeto direto. Cargo é um núcleo do objeto direto. Aquele que é um pronome é um adjunto adnominal do objeto direto, aquele que acompanha o núcleo. Olhem a letra C. Um forte competidor surgiu no mercado. Onde tem a adjunta adnominal do sujeito? E forte. Muito bem. E forte. Miguel Paiva, ok. Muito bem, pela resposta imediata. Quem surgiu no mercado? Um forte competidor. Tudo isso é o sujeito. Núcleo do sujeito, a palavra central, né? Que vocês já sabem o que é núcleo, a palavra competidor. Então, as palavras que acompanham esse núcleo, os modificadores, que a gente chama, os adjuntos adnominais, que é um artigo indefinido, e forte, que é adjetivo. A letra B. Aquele jogador venceu o torneio. Onde tem a adjunta adnominal do sujeito? Aquele Aquele apenas, aquele, ó. Quem venceu o torneio, aquele jogador é o sujeito. Jogador é núcleo do sujeito e a palavra aquele é o adjunto adnominal do sujeito. Foram estes exercícios, deixa eu ver aqui se tem mais algum. Não, foi até aí, né? Foi até a letra D do número 4. Estes exercícios, passei pouquinho para dar tempo da gente fazer com calma, juntos, né? Eu explicando. E rapidinho eu vou fazer uma chamada para a gente dar continuidade na aula, tá? Hoje é dia 30, último dia do mês de junho, hein? Acabou o mês de junho, né, pessoal? Ausente, deixa eu ver aqui, temos o Guilherme Francisco. O João Vitor Carvalho estava aí, não estava? Era o João Vitor Souza, então? Eu confundi lá no começo. João Vitor Carvalho que faltou. O Pedro Almir, poxa, ontem participou e hoje já faltou. Muito bem. Já passei os alunos que estão faltando muito para a Lilian, para providenciar, porque como nós estamos tendo aulas normais, os alunos que estão faltando muito vão ficar totalmente perdidos no conteúdo, né? Muito bem, meus amores. Para quinta-feira, uma rápida revisão aí. Tá? Tudo bem? Qualquer dúvida, como eu disse, me chamem no privado. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre quinta-feira, já que amanhã nós não teremos aula? Ainda tem uma aula hoje, não tem? Hoje só temos um tempo de aula, só temos esse tempo de aula. E amanhã não temos aula e quinta-feira já é atividade avaliativa. Professora. Oi. Oi, Eduardo. Eu só estou com uma dúvida. O teste vai ser no SAS? Vai ser na hora da nossa aula, como vocês fizeram com a Dani. Não, mas vai ser onde? Vai ser pela sala de aula SAS. Pelo SAS. Tá? Sandra. Que dia que vai ser, tia? Quinta-feira, meu amor. Acabei de falar aqui. Amanhã nós não temos aula. É que tava travando.
Ah, tá, é quinta-feira. Olha aí a tarefa, gente. Ó, atenção, hein? Dia 2 de julho, quinta-feira, atividade avaliativa do capítulo 6. Não esqueçam de olhar esse slide nunca. Não esqueçam disso, onde tem tarefa. É aí que vocês vão precisar se organizar. E lembrando, esta semana, Eureka, capítulo 6. Não esqueçam também, tá? Professora, Oi. vai ter um horário que a gente possa entrar na sala de aula, que possa fazer, ou vai Fazer ter o que quê? ser na hora da sua aula só? Vai ser na hora da minha aula, já está agendado. Já Professora. agendei o horário de início e o horário de término. Eu agendei 10 minutos depois do início da nossa aula. Está agendadinha, nada de fora da minha aula, não. Esse, por enquanto, vai ser na hora da minha aula, até para eu ver vocês trabalhando. Alguma outra dúvida? Professora, Oi, Yuri. em qual tempo que vai ser 30 minutos. Não, 30 qual minutos. tempo? Ou se o Ah, primeiro... tá. Ai, eu não me lembro. Eu acho que eu marquei no terceiro tempo. Deixa eu dar. Peraí, só um instantinho que eu já te respondo. Na quinta-feira nós temos 2 tempos de aula, né? Nós temos no primeiro 7h15 e temos no segundo 8h45. Deixa eu ver que horário que eu agendei, que realmente eu não me lembro. Eu fiz isso no domingo, não me lembro mais se eu marquei para o primeiro tempo ou para a segunda aula. Vamos ver aqui. Se vocês olharem lá na sala de aula SAS, já está agendado, tá? Só um minutinho. Avaliações, minhas avaliações. A tarefa que eu passei para hoje, a gente corrige, nós temos quinta-feira ainda um tempo de aula, aí dá para a gente corrigir, porque hoje eu queria priorizar mesmo a atividade avaliativa. Espera aí, já respondo para o Yuri, é uma boa pergunta, eu ia ver isso e esqueci. Então, o compartilhamento, não sei se aparece já. Peraí, deixa eu ver se vai dar para a gente ver, né? Não, esse é sexto. Aqui é sexto. Não aparece? 8h55. No segundo tempo de aula, tá, Yuri? Que eu marquei, que é 8h45, eu marquei 8h55, 10 minutos depois do início da aula que eu marquei, tá? Então, quinta-feira, no segundo tempo. Oi? Também é para entrar na aula ao vivo. Na aula ao vivo, sim. Nós vamos... Do jeito que vocês fizeram na matemática. A Dani disse que foi super tranquilo com vocês. Como a mim vai ser a primeira experiência em todas as turmas, mas eu sei que vocês já fizeram essa experiência, então eu acho que para vocês é mais fácil do que para mim, já que já fizeram, né? Então, a gente entra pelo link que eu vou enviar na aula normal e a gente faz uma acolhida e dou as coordenadas e logo vocês acessam o SAS, tá? A sala de aula SAS em minhas avaliações, onde é lá que vocês vão trabalhar. São 5 a 6 questões, como eu falei, simples. Eu coloquei 30 minutos, mas eu acredito que muitos vão terminar antes, tá bom? E aí a gente vê quem for terminando antes o que fazer. Aí eu vou preparar direitinho, vou me organizar. Tá legal? Então, temos quantos minutinhos de aula? Uns 2 minutos. Ai, meu Deus, 2 minutinhos só. Então, vamos combinar assim, né? Porque eu quis priorizar mesmo esta revisão. Nós vamos combinar. Como quinta-feira a gente tem o primeiro tempo de aula, a correção da tarefa de hoje, eu não vou passar mais tarefa nenhuma, tá? Para quinta-feira não terão tarefa. Então, aqui eu passei para hoje, que era uma interpretação de uma carta aberta, eu corrijo no primeiro tempo de aula da quinta-feira. E à medida que vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo para a atividade avaliativa, vocês já levem a dúvida para mim na primeira aula, tá bom? Porque na hora da atividade eu não vou poder responder nada, ok? Aí qualquer coisa a gente volta nos slides de revisão, faz uma pequena revisão, mas na primeira aula. Joia? 7º ano, tudo bem? Combinados, então? Todos preparados, hein? Estudem bastante, façam bem exercício, porque é através de exercício que é fixado o conteúdo, né? Principalmente português e matemática, mas eu posso aliviar vocês e tranquilizar que não tem nada ali complicado, tá? Os conteúdos que eu não trabalhei muito, eu removi. Então, eu coloquei as atividades em que vocês dominam bem o conteúdo que é o básico no capítulo 6.
Joia? Então, fiquem com Deus. Hoje a gente vai conseguir se despedir tranquilamente, né? Tem dia que eu saio da aula que nem dá para despedir. Então, que vocês possam ter um restinho de manhã abençoado com todas as aulas e junto à família de vocês. Tá joia? Alguma pergunta? Negativo. Ninguém? Tudo bem? Tudo Tudo. certo, então? Então, beijo Tudo grande, ó. Vamos saindo Tchau, para a tia. nossa próxima... Oi. Vai com Deus. Tchau. Amém. Até amanhã. Tchau, tia. Fiquem Até com Deus quinta. também, tá? Até Tchau, até quinta. quinta. Estudem. Ai, amanhã. Tchau.